Deus fala de diferentes maneiras. Muitas vezes, esperamos que Deus fale conosco de maneira espetacular, uma voz audível dos céus, um anjo aparecendo ou uma experiência sobrenatural. Mas a verdade é que Deus fala de diversas formas. E se não estivermos atentos, podemos não perceber sua voz. A Bíblia nos mostra que Deus já falou com as pessoas de maneiras muito diferentes. Com Moisés, ele usou uma sarça ardente, Êxodo 3:2. Com Elias, não foi no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas sim em uma voz suave e tranquila, Reis 19:11-12. Já com Samuel, Deus o chamou repetidamente enquanto ele ainda era menino, 1 Samuel 3:4-10. Isso nos ensina que Deus não tem um único padrão de comunicação. Às vezes, ele fala de forma clara e direta. Outras vezes, fala de maneira sutil, exigindo de nós um coração sensível para ouvir. Por que às vezes não percebemos a voz de Deus? Um dos maiores desafios para ouvir Deus é o barulho do mundo e da nossa própria mente. Vivemos dias corridos, cheios de distrações e preocupações. Deus pode estar tentando falar, mas se não dermos espaço para ouvi-lo, corremos o risco de ignorar sua voz. Além disso, muitas pessoas esperam que Deus fale apenas de uma forma específica e acabam não reconhecendo quando ele se manifesta de outra maneira. Imagine se Elias tivesse se fixado na ideia de que Deus só fala através de fenômenos poderosos. Ele teria perdido a voz suave que trouxe a verdadeira direção. Deus está falando agora. A grande questão não é se Deus está falando, mas se estamos ouvindo. Ele pode estar te direcionando através de um versículo que você leu recentemente, de uma mensagem que alguém compartilhou, de uma situação que parece uma coincidência, mas que na verdade é a providência divina. Eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Se pertencemos a Ele, devemos estar sempre atentos à sua voz, pois Ele deseja nos guiar em cada passo. Se você tem buscado uma resposta de Deus, peça a Ele que abra seus olhos e ouvidos espirituais. Talvez Ele já esteja falando com você, só falta você perceber. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Sinal 1. A Bíblia parece falar com você. Você já teve a sensação de que um versículo da Bíblia foi escrito exatamente para o seu momento de vida, como se, ao abrir as Escrituras, Deus estivesse falando diretamente com você. Esse é um dos sinais mais claros de que Ele deseja se comunicar. A Bíblia não é um livro comum. Ela é a palavra viva de Deus. E por meio dela Ele nos ensina, corrige, encoraja e nos dá direção. Hebreus 4:12 diz: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração." Isso significa que quando lemos a Bíblia com um coração aberto, ela tem o poder de nos transformar e nos mostrar exatamente o que precisamos. Muitas vezes estamos passando por dúvidas, medos ou decisões difíceis, e de repente, um versículo salta aos nossos olhos, trazendo exatamente a resposta que buscávamos. Isso não é coincidência. É Deus falando conosco. Ele usa a sua palavra para nos guiar, e quanto mais nos aproximamos dela, mais sensíveis nos tornamos à sua voz. No entanto, para perceber esse sinal, precisamos estar dispostos a ouvir. Se negligenciamos a leitura da Bíblia, podemos estar perdendo respostas que Deus já nos deu. Imagine alguém pedindo ajuda a Deus, mas nunca abrindo a carta que Ele enviou com as instruções. Se você sente que Deus está em silêncio, pergunte-se: tenho buscado a sua voz na Bíblia? Tenho lido com um coração atento? Talvez Ele já tenha falado, mas você ainda não percebeu. Hoje, peça a Deus que revele sua vontade por meio da palavra e esteja atento ao que Ele deseja dizer. Sinal 2. Uma palavra se repete em diferentes lugares. Você já percebeu que uma mesma mensagem começa a aparecer repetidamente em sua vida? Talvez um versículo bíblico mencionado em um sermão, depois em uma conversa com um amigo e até em uma postagem nas redes sociais. Isso pode ser um forte indício de que Deus está tentando chamar sua atenção. Na Bíblia, vemos que Deus confirma sua vontade por meio da repetição.
Em 2 Coríntios 13:1, Paulo escreve: toda questão deve ser confirmada pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Isso nos ensina que quando Deus quer nos dizer algo importante, Ele frequentemente reforça essa mensagem por diferentes meios. Um exemplo disso acontece na história de José. No Egito, Deus lhe deu 2 sonhos com significados semelhantes. Gênesis 37:5-9. E mais tarde, o faraó também teve 2 sonhos com a mesma mensagem. Gênesis 41:1-7. José entendeu que a repetição não era por acaso, mas uma confirmação divina. Muitas pessoas experimentam esse sinal de maneiras surpreendentes. Talvez você esteja pedindo direção a Deus sobre uma decisão e, de repente, começa a ouvir repetidamente frases como confie em Deus ou espere no Senhor. Isso pode ser mais do que uma coincidência. Pode ser o próprio Deus reafirmando sua resposta. Se uma palavra, um versículo ou uma mensagem tem se repetido em sua vida, preste atenção. Pergunte a Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer me dizer? Ele pode estar falando claramente com você. E sua parte é estar sensível para ouvir e obedecer. Sinal 3. Uma paz inexplicável. Você já tomou uma decisão e, mesmo sem garantias visíveis, sentiu uma paz profunda no coração? Ou, ao contrário, já esteve prestes a fazer algo e, sem motivo aparente, sentiu uma inquietação que o impediu de seguir em frente? Essa paz, ou a falta dela, pode ser um sinal de que Deus está falando com você. A Bíblia nos ensina que a paz de Deus é um guia poderoso. Em Filipenses 4:7 lemos: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso significa que, mesmo em meio a incertezas, a paz de Deus pode servir como uma confirmação de que estamos no caminho certo. Um exemplo disso está na vida de Paulo. Em Colossenses 3:15, ele nos instrui a deixar a paz de Cristo ser o árbitro em nossos corações. Assim como um árbitro decide uma jogada no esporte, a paz de Deus pode nos ajudar a discernir se algo vem dele ou não. Muitas pessoas testemunham que, ao tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus, experimentam uma paz sobrenatural, mesmo que as circunstâncias pareçam desafiadoras. Por outro lado, quando algo não é da vontade de Deus, Ele pode permitir uma inquietação que nos impede de seguir adiante. Se você está diante de uma escolha e não tem paz, isso pode ser um alerta divino. Pergunte-se: essa decisão me aproxima ou me afasta de Deus? Sinto uma paz genuína ou uma inquietação persistente? Deus deseja guiar você, e sua paz será um dos sinais de que você está no caminho certo. Sinal 4. Obstáculos ou portas que se fecham. Nem sempre os obstáculos são ataques do inimigo. Às vezes, são Deus fechando portas para nos proteger ou nos redirecionar para algo melhor. Quando um caminho que parecia promissor se fecha inesperadamente, pode ser um sinal de que Deus está nos guiando por uma rota diferente. Na Bíblia, vemos isso claramente na vida do apóstolo Paulo. Em Atos 16:6-7, ele e sua equipe tentaram pregar o evangelho na Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Depois, tentaram ir para outra região, mas novamente Deus fechou a porta. Só então Paulo teve uma visão do varão macedônio pedindo ajuda, e ele entendeu que Deus o estava direcionando para a Macedônia. Se Paulo tivesse insistido em seu próprio plano, talvez nunca tivesse alcançado as pessoas que Deus realmente queria alcançar. Muitas vezes, ficamos frustrados quando algo que queríamos não dá certo. Um emprego, um relacionamento, um projeto. Mas e se, na verdade, Deus estiver fechando essa porta porque tem algo melhor? Ele vê além do que podemos enxergar e sabe o que realmente é bom para nós. Se você está enfrentando portas fechadas, pergunte-se: será que Deus está tentando me mostrar um caminho diferente? Será que Ele está me protegendo de algo que não consigo ver agora? Em vez de insistir em sua própria vontade, peça discernimento a Deus e confie que Ele está no controle. Às vezes, um não de Deus hoje é o que nos levará ao sim, que realmente precisamos no futuro. Sinal 5. Convicção interna ou inquietação. Você já sentiu um forte desejo de fazer algo, como se uma voz interior estivesse te direcionando?
Ou, ao contrário, já se sentiu inquieto em relação a uma decisão, mesmo que tudo parecesse certo? Essa convicção ou inquietação pode ser um sinal de que Deus está falando com você. A Bíblia nos ensina que Deus coloca em nosso coração direcionamentos que nem sempre conseguimos explicar. Em Jeremias 29, o profeta descreve essa experiência ao dizer: "Mas, se eu digo, não mencionarei a sua palavra, nem falarei mais em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim." Esse fogo representa a convicção divina que nos impulsiona a agir conforme a vontade de Deus. Muitas pessoas relatam momentos em que sentiram uma forte necessidade de orar por alguém ou de ajudar uma pessoa desconhecida sem entender exatamente o porquê. Mais tarde, descobrem que aquele ato foi resposta de oração para alguém. Isso não é coincidência, é Deus guiando através do Espírito Santo. Por outro lado, Deus também pode nos avisar quando estamos prestes a seguir um caminho errado. Se você está prestes a tomar uma decisão e sente uma inquietação persistente, pode ser o Espírito Santo sinalizando que algo não está certo. Em João 16:13, Jesus disse que o Espírito da Verdade nos guiará em toda a verdade. Isso inclui direcionar nossas escolhas e nos alertar quando estamos fora do caminho de Deus. Se você tem sentido uma forte convicção ou uma inquietação sobre algo, não ignore. Pergunte a Deus: "Senhor, isso vem de ti?" Peça discernimento e esteja atento à voz do Espírito Santo. Deus deseja guiar cada passo da sua vida. Sinal 6. Sonhos e visões. Deus sempre usou sonhos e visões para se comunicar com seu povo, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Ele continua usando esse meio para revelar sua vontade, trazer advertências ou direcionamento. Mas como saber se um sonho vem realmente de Deus? A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que receberam mensagens divinas por meio de sonhos. José, filho de Jacó, teve sonhos proféticos sobre seu futuro e o livramento de sua família. Gênesis 37, 5-10. O faraó do Egito teve um sonho sobre 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E Deus usou José para interpretar e salvar uma nação. Gênesis 41. No Novo Testamento, José, esposo de Maria, foi avisado em um sonho para fugir com Jesus para o Egito, protegendo-o de Herodes. Mateus 2:13. Esses exemplos mostram que, quando Deus fala através de sonhos, ele tem um propósito claro: revelar algo que precisamos saber. Mas nem todo sonho tem origem divina. Às vezes, são apenas reflexos dos nossos pensamentos e emoções diárias. Por isso, é essencial pedir discernimento ao Senhor. Para identificar se um sonho vem de Deus, considere 3 perguntas. 1. O sonho está alinhado com a palavra de Deus? Deus nunca nos dirá algo que contradiga a Bíblia. 2. O sonho traz uma mensagem clara e significativa? Os sonhos de Deus geralmente trazem direção, advertência ou encorajamento. 3. O sonho se confirma de alguma forma? Deus pode usar outras pessoas, circunstâncias ou a própria Bíblia para confirmar o que ele revelou. Se você teve um sonho que parece ter um significado especial, ore e peça que Deus lhe dê entendimento. Em Joel 2:28, ele prometeu: "Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, os seus jovens terão visões." Deus ainda fala por meio de sonhos e visões. Acima de tudo, permaneça sensível à voz do Senhor em sua vida. Esteja atento, busque discernimento e, sinal 7, pessoas usadas por Deus para falar com você. Você já passou por uma situação em que alguém disse exatamente o que você precisava ouvir, sem nem saber o que você estava passando? Ou talvez tenha recebido um conselho inesperado, que falou profundamente ao seu coração. Isso pode ser um sinal de que Deus está usando pessoas para se comunicar com você. Ao longo da Bíblia, vemos Deus falando através de homens e mulheres para direcionar seu povo. Natã confrontou Davi sobre seu pecado com Batseba. 2 Samuel 12:1-7. Moisés foi chamado para libertar Israel. Êxodo 3:10. E o profeta Elias foi enviado para corrigir e encorajar. Mateus 17:19. No Novo Testamento,
Ananias foi usado por Deus para curar e orientar Paulo após sua conversão, Atos 9, 10, 18. Isso nos mostra que Deus usa pessoas, líderes espirituais, amigos, familiares ou até desconhecidos, para nos alertar, encorajar e nos dar direção. Às vezes, estamos confusos ou não conseguimos ouvir a voz de Deus claramente, e Ele, em sua misericórdia, envia alguém para nos trazer a resposta. Mas como saber se a mensagem realmente vem de Deus? Aqui estão 3 sinais importantes. 1. Está alinhada com a Bíblia? Deus nunca dirá algo que contradiga sua palavra. 2. Confirma algo que você já estava sentindo? Muitas vezes, Deus já está falando conosco, e Ele usa outras pessoas para confirmar sua mensagem. 3. Produz frutos espirituais? Se a mensagem traz paz, arrependimento genuíno ou encorajamento, pode ser um sinal de que vem de Deus. Se alguém disser algo que tocar seu coração profundamente, leve isso em oração. Pergunte a Deus: Senhor, essa mensagem vem de ti? Peça discernimento para compreender o que Ele quer falar com você. Deus continua usando pessoas para comunicar sua vontade. Fique atento, pois a resposta que você busca pode chegar através de alguém ao seu redor. Sinal 8. Circunstâncias que parecem coincidências. Você já passou por situações em que tudo se encaixou de maneira tão perfeita que parecia impossível ser apenas coincidência? Como encontrar alguém no momento exato em que precisava de ajuda, receber uma oportunidade inesperada ou até ser impedido de fazer algo que depois percebeu que teria sido ruim? Esses acontecimentos podem ser sinais de que Deus está agindo e falando com você. Por meio das circunstâncias, a Bíblia nos mostra que Deus dirige os eventos da nossa vida para cumprir seus propósitos. Em Provérbios 16, 9, lemos: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que, mesmo quando achamos que estamos no controle, Deus está sempre trabalhando nos bastidores para nos guiar no melhor caminho. Um exemplo claro disso está na história de Esther. Ela foi escolhida como rainha num momento crucial, sem saber que mais tarde Deus a usaria para salvar o povo judeu. Esther 4:14. Outro exemplo é o de José, que foi vendido como escravo pelos irmãos e passou anos enfrentando dificuldades, mas no final entendeu que tudo fazia parte do plano de Deus para salvar muitas vidas. Gênesis 50:20. Quando enfrentamos situações que parecem coincidências, devemos nos perguntar: isso pode ser Deus me direcionando? Algumas perguntas para refletir são: 1. Essa circunstância me leva para mais perto de Deus? 2. Estou percebendo um padrão de portas, abertas ou fechadas que indicam um caminho específico? 3. Isso confirma algo que Deus já tem colocado no meu coração? Se Deus está orquestrando situações ao seu redor, não ignore. Peça discernimento e esteja atento aos detalhes. Ele pode estar falando com você de maneiras que você nunca imaginou. Sinal 9. Um forte desejo de se aproximar de Deus. Você já sentiu uma vontade inexplicável de orar mais, ler a Bíblia ou buscar a presença de Deus com mais intensidade? Esse desejo pode ser um sinal de que o próprio Deus está chamando você para um relacionamento mais profundo com Ele. A Bíblia nos ensina que ninguém busca a Deus por conta própria, mas é o Espírito Santo quem nos atrai para perto dele. Em João 6,44, Jesus disse: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ou seja, quando sentimos esse impulso de nos aproximarmos mais de Deus, não é apenas um pensamento aleatório, é o próprio Deus nos chamando. Isso pode acontecer de várias formas. Uma inquietação no coração, como se algo estivesse faltando na sua vida espiritual. Um desejo repentino de buscar a Deus em oração, mesmo sem entender o porquê. Um interesse renovado pela Bíblia, querendo aprender mais sobre a vontade de Deus. Muitas vezes, esse chamado vem antes de uma grande mudança ou crescimento espiritual. Deus pode estar preparando você para algo novo, moldando seu coração para receber mais da sua presença e revelação. Se você sente esse desejo em seu coração, não ignore. Tire um tempo para buscar a Deus em oração.
Leia a palavra e peça a Ele que lhe fale claramente. Ele está chamando você porque tem algo especial reservado para a sua vida. Agora que você conhece esses 9 sinais de que Deus está falando com você, pare um momento e reflita. Será que Deus já tem tentado falar comigo e eu não percebi? Lembre-se, Deus fala de muitas maneiras, pela Bíblia, pela paz no coração, por meio de pessoas, sonhos, circunstâncias e até por um simples desejo de buscá-lo mais. O mais importante é estar atento e disposto a ouvir. Se algum desses sinais fez sentido para você, compartilhe nos comentários sua experiência. E se este vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Que Deus abençoe sua vida e que você possa estar cada vez mais sensível à voz do Senhor. Até o próximo vídeo.